Fala galera! Um prazer tê-los aqui para mais uma videoaula do Professor Júbilo e hoje iremos falar sobre os ciclos biogeoquímicos. Os ciclos biogeoquímicos nada mais são do que a movimentação de compostos e elementos químicos pelo planeta Terra. É óbvio que esse elemento químico, quando ele está se movimentando pelo planeta Terra, o que acontece é que volta e meia ele estará no ambiente físico, volta e meia ele estará no ambiente orgânico. Por isso, ciclo bio de orgânico, gel de físico, químico de elemento químico, ciclo biogeoquímico. Nessa nossa videoaula de hoje, nós iremos estudar o ciclo da água e o ciclo do carbono. Que maravilha, hein? Vamos então nessa praia paradisíaca, estamos agora nas Bahamas para estudar, olha que chique, que maravilhoso isso. Vamos estudar o ciclo da água. Na verdade, gente, a água ela é extremamente importante tanto para o planeta como para os organismos que aqui vivem, por uma simples razão. No planeta, a água ajuda a controlar a temperatura, ela faz com que a temperatura fique relativamente constante no planeta Terra. Além disso, a água é o solvente universal, ou seja, nos organismos, a maior parte das reações químicas elas só irão acontecer na presença de água. Um fato extremamente importante é que nós temos um grande problema ambiental hoje, que é a falta de água em vários países. Daí a importância de estudar o ciclo da água, pois vem caindo muito nos vestibulares, justamente pegando a problemática ambiental, ou seja, a falta de água, os problemas ambientais relacionados à falta de água, junto com o ciclo hidrológico, o ciclo da água. Daí a importância da gente entender esse ciclo. Então vamos dar uma olhada para você ficar ciscador no ciclo da água. Ciclão da água bombando aqui, ó. Então repare, gente, que a maior parte da água que vai para a atmosfera, ela sai do oceano, né? Ela evapora do oceano, aí na atmosfera ela condensa e aí ela volta para o oceano na forma de precipitação. Então, resumidamente, a água evapora, condensa e precipita. Só que claro que tem alguns the secrets aqui que a gente tem que saber. Por exemplo, parte dessa água do oceano que evapora, a nuvem que é formada é levada pelo vento para o continente. E a precipitação, ao invés de ocorrer no oceano, acaba ocorrendo no continente, na forma de chuva ou na forma de neve. É essa chuva, galera, que precipita no continente, a responsável por formar os lagos, por formar os rios e também por formar aquela água acumulada no solo que a gente chama de lençol freático. Vale também te falar, meu amigo e minha amiga, que uma outra forma de você mandar água para a atmosfera é no processo de evapotranspiração e respiração dos organismos que vivem no planeta. Então, quando o organismo respira, quando um organismo transpira, essa água também é enviada para a atmosfera e todo esse processo faz parte do ciclo hidrológico. Moçada, é importante salientar que hoje o Brasil é o país que contém a maior quantidade de água doce consumível em todo o planeta. De toda a água que existe no planeta, apenas 1% é consumível. O resto está ou no oceano, e aí está com sal, ou está na forma de geleira. Então nós somos privilegiados pela quantidade de água que nós temos. Por ironia do destino, nós temos muita água, mas a água que a gente bebe na torneira é de péssima qualidade. Eu duvido que você beba água da torneira. Ai, que delícia, eu adoro água de torneira. Não, você bebe com nojo. Você aprendeu na escola que água não tem gosto, que água não tem cheiro, mas água de torneira tem gosto e tem cheiro. Daí a gente é obrigado a comprar água mineral. Se você for dos nossos vizinhos aqui na Argentina, no Uruguai, e procurar por água mineral sem gás nos mercados ou no comércio em geral, eles têm uma pequena quantidade apenas para os brasileiros. Por quê?
Porque eles bebem a água da torneira, porque a água deles é limpa, é bem tratada, mesmo eles não tendo o mesmo aporte de água que nós temos. E aí você deve pensar assim, nossa, eu compro água mineral, ela é pura, ela vem lá dos Alpes suíços, tem pôneis coloridos saltitando lá no riacho que pegam a minha água mineral. Mas você está muito enganado. Muitas águas minerais que são vendidas no mercado também são de péssimas qualidades. Tá duvidando? Então dá uma olhadinha na garrafa que você tem aí na sua casa e repare se ela não tem nitrato. Vai lá, corre, dá uma olhada. Tem nitrato, né? Nitrato, meu amigo, é fertilizante, é usado na agricultura. Nitrato em excesso pode dar câncer no teu sistema digestório e você paga para tomar uma água com veneno. Isso não é nada. Eu moro em Florianópolis e aqui perto existe uma cidade chamada Itajaí. E uma vez tinha lá uma companhia de água mineral e as pessoas estavam reclamando que a água mineral vendida por essa empresa tinha gosto de gordura. E aí o que fizeram? Foram investigar, foram ver da onde essa empresa estava tirando a água mineral e descobriram que ela estava retirando de um poço artesiano que ficava embaixo de um cemitério. Laia, tomando água da alma, né? Você abre, sai um zumbi voando assim, e aí você toma aquela água com gordurinha de defunto e você tá pagando por ela. Então, resumindo, guarde que no ciclo da água, a água ela vai evaporar, depois ela condensa, depois ela precipita. Então não tem segredo nenhum, só você saber ligar o ciclo hidrológico da água com os problemas ambientais relacionados à falta de água. Com relação ao ciclo do carbono, é importante que você saiba que o ciclo do carbono é extremamente importante também, é importante que você saiba, o ciclo é importante, eu só sei essa palavra, importante, importante, importante. Mas é importante que você saiba que o carbono, ele é um elemento que constrói os organismos, né? Todos os organismos são compostos por carbono, então ele é um elemento químico essencial para a formação de vida no nosso planeta. Na natureza, a maior fonte de carbono que nós temos é na forma de dióxido de carbono. Isso mesmo, o CO2 é o composto químico que nos fornece carbono. Ele é o mais importante. E é por isso que nós vamos ver agora o ciclo do carbono, baseado, óbvio, no CO2, que vai ser absorvido pelas árvores, e o resto você vai ver agora como irá continuar. A maior parte do carbono que os organismos conseguem, ela vem do CO2, ou seja, do gás carbônico que está na atmosfera. Bom, é claro que muitos organismos não conseguem separar o carbono do oxigênio e usar esse carbono para formar os compostos orgânicos que formam os organismos. Só que as plantas elas conseguem. Por quê? Porque as plantas fazem fotossíntese. Quando as plantas fazem fotossíntese, elas retiram o CO2 da atmosfera e incorporam esse carbono que está no CO2 dentro delas, principalmente na forma de carboidratos, como a glicose. Qual é a fórmula da glicose? C6H12O6. A glicose tem carbono. Esse carbono da glicose, ele veio do gás carbônico atmosférico. Aí beleza. As plantas aquáticas, as algas também conseguem pegar esse CO2 da atmosfera, fazer fotossíntese e incorporar esse carbono com elas. Quem não consegue isso vai ter que comer alguém que consegue. Como por exemplo, você está vendo esse esquilinho. Esquilinho não faz fotossíntese. Mas a partir do momento em que ele come a planta, o carbono que estava na planta, na forma de açúcar, acaba passando para ele. Quando ele é comido pela raposa, o carbono que estava com ele acaba passando para a raposa. Ou seja, a planta, os produtores que nós temos, plantas e algas, fazem a fotossíntese e pegam o carbono do gás carbônico. Depois, através do processo da cadeia alimentar, olha aqui embaixo, ó, uma cadeia alimentar. O que comeu a planta está com o carbono, aí o carbono passa para o peixinho maior, que passa para o peixinho maior, que passa para o peixinho maior. Se você comer esse peixe aqui, você acaba adquirindo o carbono que veio lá da fotossíntese das plantas. Muito bacana, né? Bom,
Se você já entendeu como é que o gás carbônico consegue ser fixado e assim a gente consegue fornecer carbono para os organismos que vivem aqui no planeta Terra, nós temos que ver agora como é que esse carbono é devolvido para a atmosfera. Óbvio, é o ciclo do carbono, então tem que formar um ciclo aqui. Muito fácil, né, gente? Quando a gente pega essa planta que pegou o CO2 e queima ela, nós devolvemos CO2 para a atmosfera. Sabe o que eu estou dizendo aqui? Que quando a gente faz desmatamento, nós devolvemos muito gás carbônico para a atmosfera. Aquele carbono ele estava preso na planta. A partir do momento que você queima, você joga o gás carbônico de volta para a atmosfera. Mais alguns detalhes que eu quero te mostrar. Quando você respira, quando os animais respiram, o que acontece é que eles também devolvem gás carbônico. Lembrem-se que a planta, quando ela faz fotossíntese, ela fornece oxigênio. Então aí você pega esse oxigênio, inspira e quando você expira, você devolve CO2 para a atmosfera. Até aí, gente, tá tudo lindo e maravilhoso, né? Tudo a planta pega o CO2, transforma em açúcar, você come esse açúcar, depois você respira e devolve o CO2 para a atmosfera. Só que tem um problema. Quando boa parte desses organismos morrem, se por acaso eles morrerem em um local que não tem uma grande quantidade de oxigênio, eles podem se fossilizar. E aí eles vão ficar lá embaixo da terra, fossilizados, com o carbono dentro deles. Eles estão quietos, estão lá numa boa. Só que nós, seres humanos, nós descobrimos que se a gente pegar essa matéria que está fossilizada e queimar, nós conseguimos produzir energia. Nossa, Jubi, como os seres humanos são inteligentes, né? Sim, nós somos muito inteligentes. O problema é que quando a gente queima esses organismos que estão fossilizados, por exemplo, o petróleo é um exemplo, né? Quando a gente queima esse petróleo, aquele carbono que estava quieto, tranquilo embaixo da terra, ele é devolvido para a atmosfera na forma de CO2. Ou seja, a combustão de combustíveis fósseis, como é o caso do petróleo, devolve o CO2 para a atmosfera, um carbono que era para estar embaixo da Terra. E isso é um grande problema. O problema é que o CO2 ele é um gás estufa, ou seja, ele retém calor. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero te dizer é que se você ficar jogando uma quantidade excessiva de CO2 na atmosfera, haverá uma maior retenção de calor, o que vai causar o famoso aquecimento global. Geralmente os vestibulares, eles vão associar o ciclo do carbono com um problema ambiental chamado aquecimento global. Então saiba relacionar os dois para que você não dance nesse tipo de questão. Moçada, fiquem espertos também com o termo sequestro de carbono. Isso é um termo aí que está na moda, o vestibular começou a colocar isso também em suas questões, relacionados também sempre ao ciclo do carbono. E o que seria a questão do sequestro de carbono? Jubaluno e Jubaluna, vocês acabaram de ver que a obtenção de carbono pelos organismos vem da fotossíntese. E claro que o excesso de CO2 acaba causando o aquecimento global. Logo, é só pensar um pouquinho. Se eu começar a plantar árvores que têm uma alta taxa de fotossíntese, ou seja, que fazem muita fotossíntese, é óbvio que essas plantas vão sequestrar uma quantidade maior de CO2 da atmosfera. Muitas empresas que se dizem hoje ecológicas, empresas verdes, ambientalmente corretas, elas falam sobre sequestro de carbono. Tipo, existe uma rede de hotéis que promete, eu não sei se eles fazem, que diz que caso você não coloque a toalha para lavar, eles irão plantar árvores para colaborar com o sequestro de carbono e, consequentemente, reduzir as consequências do aquecimento global. Uma vez, essa rede de hotel, eu fiz um cálculo. Eles dizem que para cada 5 toalhas, eles plantam uma árvore. Eu fiquei pensando, é uma rede mundial de hotéis. Se eles cumprem realmente isso,
é muito provável que eles já tenham plantado uma nova floresta amazônica. Cuidado, galera! Não acreditem muito nesses discursos muito ecologicamente corretos adotado por grandes empresas. Geralmente é uma estratégia marqueteira para deixar a imagem da empresa, ó, joinha, joinha, mas na verdade eles querem economizar. Usam um discurso verde para gastar menos dinheiro e lucrar ainda mais em cima de você. Ficou fácil, né? Ciclo da água, ciclo do carbono, não tem segredo nenhum. Vamos ver um exercício, Joe, agora, para ver como é que isso é questionado nos vestibulares do Brasil brasileiro. Questãozinha do vestibular da Universidade Federal de Juiz de Fora 2011. A dinâmica do ciclo do carbono é muito variável, quer no espaço, quer no tempo. As emissões de carbono ocorrem devido às ações dos seres vivos ou devido a outros fenômenos, como uma erupção vulcânica que, por exemplo, provoca um aumento temporário de carbono na atmosfera. O sequestro, a absorção do carbono da atmosfera, que está na forma de CO2, é feito principalmente pelos seres clorofilados, plantas e algas, que no processo de fotossíntese sintetizam a molécula de glicose. Eles constroem a partir do CO2 glicose, que tem a fórmula C6H12O6. Para manter armazenado por longo prazo, o carbono que foi retirado da atmosfera é aconselhável. Letra A. Controlar as atividades vulcânicas. Eu quero saber como é que a gente faz para controlar a atividade de um vulcão. Sem condições, né, gente? A gente não tem poder sobre um vulcão, né? Vai botar uma rolha gigante na saída do vulcão. Então, essa sem condições, letra A está errada. Letra B. Transformar floresta em zona agrícola. Isso, a gente pega uma floresta que está cheia de árvore, que está socada de carbono da sua biomassa, tira tudo e coloca soja, né, que tem bem menos carbono na sua biomassa do que uma árvore. Sem condições também. Letra C. Instalar hortas em grande parte das residências. Ou seja, você planta lá um alface e ele sequestra o CO2 da atmosfera e mantém esse carbono com ele. Até poderia ser, gente, mas horta é para consumo imediato e não para longo prazo, como diz a questão. Letra D. Impedir o desmatamento e estimular o reflorestamento. Opa! Impedir o desmatamento, claro, se você não desmata e nem queima, você não devolve o CO2 para a atmosfera. Quanto mais planta você colocar, quanto mais árvore você plantar numa floresta, maior a quantidade de seres que estão retirando o CO2 da atmosfera e fixando em sua biomassa na forma de carbono. Logo, o gabarito aqui é letra D, de damos um duro danado para estarmos aqui. Maravilha, galera! Ciclo do carbono, então, não tem estresse, moçada. Sossegado, né? O ciclo da água também. Só lembrar que a água faz o quê? Ela evapora, condensa e precipita. E que o carbono, a nossa maior fonte de carbono, vem do CO2, que é capturado pelos organismos fotossintetizantes, transformado em matéria orgânica e depois esse carbono é passado para os outros organismos via cadeia alimentar, um comendo o outro, e aí cada um vai conseguindo a sua quantidade básica de carbono para que possa se formar um organismo forte, agressivo e sedutor. Moçadinha, se o vídeo foi útil, não esqueça, clique em tudo aqui embaixo, curtir, gostei, favoritei, compartilhe, espalhe aí a mensagem do guru para que eu fique motivado e continue a produzir essas videoaulas para vocês. Bons estudos, detonando nessa ciência maravilhosa que é a biologia. Até a próxima. Tchau!